Então vamos. Quero continuar compartilhando com vocês mais uma sequência desses quatro eco-princípios, né? Mas antes quero fazer uma oração e agradecer a Deus por essa continuidade nossa aqui. Meu Deus, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado, tem nos orientado. E eu sou muito grato a Ti por tudo que está acontecendo no dia de hoje. Obrigado porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. E o que me alegra o coração é estar na Sua presença e saber que o Senhor está conosco também. Então, obrigado por isso. Continue no controle e que esse exercício que estamos fazendo aqui seja para sinalizar o reino e caminhar na Sua direção. Estarmos ajustados segundo a Tua vontade. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Beleza. Então, os 4 ecos-princípios. Desde manhã eu tinha já sinalizado para vocês que eu estou usando como base a Carta da Terra, né? E são princípios de um movimento, de uma proposta de um bem comum para todas nós, sociedade, né? Toda a questão dos seres humanos, da fauna, da flora, de tudo aquilo que nos circunda. Então a Carta da Terra, ela tem essa proposta de um bem comum para toda a humanidade. E quando eu leio ela, quando eu vejo a sua proposta, a construção dessa carta, feita por muitas pessoas as quais eu não as conheço, eu vejo que Deus, a proposta de Deus, os ensinamentos das Escrituras Sagradas, nos provoca a ter atitudes como essa. Então, de novo, dentro daquele mote, dentro daquele grito de guerra, né, que eu estou chamando até de um grito de guerra aí, esse arado é nosso. Nós podemos estar, marchando, a gente pode estar fazendo, pode estar liderando, apoiando, a gente pode estar realmente fazendo além da diferença, quando a gente se une, quando a gente se dobra diante de uma vontade de um Deus que é expressada através do cuidado das pessoas. Então somos instrumentos nas mãos desse Deus. Então eu vou citar aqui 4 princípios, vou, como eu costumo dizer, soltar 4 torpedos, também bíblicos, para que a gente possa só ver como existe esse alinhamento, certo? Então o primeiro princípio, eco-princípio, é respeitar e cuidar da comunidade da vida. Então esse primeiro princípio, respeitar e cuidar da comunidade da vida, nós estamos falando em todos os aspectos, né? Ali tem uma figura de uma criança se mobilizando e trabalhando na ideia da separação dos lixos, né? Então a educação, a nossa disposição de fazer algo que realmente possa contribuir para toda uma coletividade, né? A gente não pode pensar só em nós. Então esse contexto é realmente, e quando a gente ensina essas gerações novas, nós que somos adultos ou idosos, a gente tem a obrigação de ser escada, de ser degrau para eles. Eles precisam ver em nós um exemplo e um testemunho para que a gente possa continuar marchando, para que eles possam continuar sendo incentivados. Então é como se eu e você fôssemos servir de escada, né? Para essas pessoas, para essas crianças, para os jovens, para todos aqueles que aí estão. Então veja só, dentro desse conceito, desse primeiro princípio, respeitar e cuidar da comunidade da vida, nós temos as biodiversidades, que são as várias formas de vida, fauna, flora, né, humana. A gente tem essa ideia da compaixão e do amor, de se colocar na posição e no lugar das outras pessoas. A gente precisa, eu costumo dizer que a gente fica confortável quando a gente sente a luta e as dificuldades do outro, é quando a gente calça o sapato dele, né, e a gente se coloca no lugar dele. Então a compaixão nos leva nesse sentido. E o amor, que é aquilo que eu entendo que amor é resultado de uma ação. Então quando você caminha, quando você se direciona, você não foge.
não foge das nossas obrigações, né? A gente tem hoje, a gente não pode estar vendo as coisas acontecer. Eu até percebo uma coisa, nós ficamos tão insensíveis, que hoje tanta gente morrendo, né, lá, pegando só esse exemplo do ebola. Uns falam, os noticiários falam em 5 milhões, outros estão falando que isso daí é muito mais, né, que chega a 15, perto de 20. E nós? Como que a gente reage a esses noticiários? A morte, a degradação humana, o abandono, o descaso, ele está tão impregnado, tão na nossa vida ali, que a gente ficou insensível. Isso está acontecendo, não está caindo do meu lado. Tem gente tomando água de esgoto, porque não tem água potável. Hoje, mais ou menos 1,5 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável no mundo. Mas eu tenho a água mineral, né, da Cristal que está aqui, eu posso tomar e estou preocupado com aqueles outros. Então, como que está? Qual que está sendo a nossa situação? Uma vez eu, diante de um grupo de pessoas, eu acabei botando uma luva daquela das meninas fazerem faxina no local que a gente estava. Deu esse insight, essa loucura, eu fui lá, botei a luva e a menina falou, mas pastor, por que você vai fazer isso? Eu falei, empresta aqui, depois eu te devolvo. E aí eu saí cumprimentando uma liderança bonita, presidente, diretores de uma denominação, e apertei a mão deles com a luva. Depois eu tirei a luva e fui lá. Eu sou meio provocador, né? Tem hora que eles me chamam de rebelde. E depois eu tirei a luva e apertei a mão deles com a mão normal. Tem diferença ou não tem? Tem. Nós, às vezes, estamos fazendo as coisas, mas a gente perdeu a sensibilidade, o calor, o toque. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Então, respeitar, o construir, né, dentro dessa ideia do assegurar. Então, respeitar a comunidade da vida é estar atento a todas as questões das biodiversidades, todas as formas de vida. É ter compaixão e amor. É poder construir. É poder assegurar. Então nós cristãos, a Bíblia nos ensina isso. Por que Deus chamou, que nos disse que nós deveríamos ser, né, luz do mundo, sal da terra? É para a gente fazer além da diferença. Trazer o sabor, trazer a preservação, atrair as pessoas, mostrar o caminho. Então, nós temos esse papel para poder assumir esse arado, esse legado. Olha lá, e podiam fazer isso porque, ele podia fazer isso porque Deus estava com ele. Isso daqui é Pedro falando de quem? Falando de Jesus. Jesus agiu, reagiu, esteve no meio de todas as mazelas humanas, né, contribuindo, ajudando, curando, transformando vidas, perdoando, sarando feridas, fazendo milagres, ressuscitando mortos. Por que ele fez isso? Por que ele caminhou como homem no meio de tudo isso e fez a diferença? Porque ele tinha Deus. E eu fico parado pensando, quando ele falou assim, eu vou, mas a missão que tu me confiasse, Pai, eu assim as direciono e as delego para aqueles meus discípulos. Então nós, através do poder e da autoridade de Deus, do ensinamento dele, nós podemos fazer isso. Também, a gente pode fazer, ter compaixão, cuidar das variedades de vida, ter amor, construir e assegurar tudo. Olha lá, um soldado em serviço, ele não pode ser apanhado negociando no mercado. Pode? Soldado, qual que é a função dele? Qual que é, né, o incumbimento que ele tem que pegar e fazer? Qual foi o direcionamento dele? Ele é um soldado, ele tem que estar ali para velar, proteger, para assegurar a questão da segurança, para poder fazer com que as coisas acumplem. Então ele não pode estar no mercado negociando. Veja só, o atleta que se recusa a jogar conforme as regras nunca conquistará um título.
é o fazendeiro aplicado que usufrui sua própria lavoura. Pense nisso. Olha lá. 2 Timóteo, era Paulo exortando o jovem pastor, orientando como ele deveria se comportar diante de todas as adversidades que circundavam ele. Todos os desajustes sociais, todos os ventos de doutrina, de loucura que levavam para um lado e para o outro. E ele estava mostrando um rumo. Olha, um soldado não pode ser pego de surpresa. Eu gosto que o coronel outro dia estava falando assim, ele me lembrou de um texto, né, o coronel Barroso aqui do Sindac. Ele citou um texto que diz assim, ele já viu, né, um comandante de exército, de guerra, né, ser pego, por exemplo, perder uma guerra, perder uma batalha. Mas ser pego de surpresa, não. Então, um comandante de exército de frente de batalha, ele pode até perder aquela batalha. Mas dizer que ele foi pego de surpresa, não. Porque a função dele é estar sempre um passo à frente. Então, quando um atleta, se ele se recusa, ele não tem disciplina, ele vai poder conquistar um título? A gente fala muito em espírito de atleta, né? Quando você compete com você mesmo, com seus limites. Um fazendeiro aplicado, aquele que constrói, aquele que cuida, ele pode usufruir da sua própria lavoura, de todo aquele, se ele for um bom mordomo. Né? Bom, olha lá, segundo ecoprincípio, integridade ecológica. Veja só, proteger, prevenir, adotar e avançar. Então essas palavras, elas fazem parte do texto da Carta da Terra. Mas eu gostaria agora que, para não ficar lendo o texto, que a gente gravasse isso dentro de um contexto de integridade ecológica, de inteireza, de estar completo dentro desse tema, dentro desse grande desafio que a gente tem. Nós precisamos o quê? Nós temos a função de proteger, e quem protege é aquele que realmente está inteiro, ele sabe das necessidades, ele sabe do que precisa ser feito. Ele precisa prevenir, ele tem que trabalhar a questão da prevenção, se antecipar. Isso é estar inteiro, isso é estar compenetrado e focado na nossa missão. Adotar sistemas, a gente precisa, a palavra não diz uma coisa interessante, né? Retém o que é bom e o que não é, você joga fora. Você não precisa ser pai de todas as coisas, talvez a palavra não está dizendo, eu estou aqui agora viajando. Quando você adota ideias, quando você realmente, apoia, quando você concorda, quando você soma e apoia, tem pessoas que falam assim, poxa, porque eu já vi muitos no nosso meio dizer uma coisa interessante. Caramba, por que eu não tive essa ideia? Eu poderia ter tido essa ideia. Ao invés de olhar e falar, que ideia legal, vou apoiar, eu quero adotar, eu quero poder compartilhar, eu quero poder usufruir disso. Então, a gente precisa, e a questão da ecologia é uma coisa também muito importante, porque a ecologia vai muito além daquilo que a gente imagina de verde. Ecologia está envolvido em todo o processo de produção, de capacitação, de administração, de gestão, de tudo aquilo que circunda as nossas vidas. Veja, olhando para o Filho, olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Está lá em Colossenses. Olhamos para o Filho de Deus, Jesus, e nele a gente vê o quê? Todo o propósito original, toda a expressão, toda a disposição de combater as lutas, de combater o mal, de combater, a deformidade que envolve, de combater a queda, de combater aquilo que é uma intrusa para nós. Nós nos perdemos lá atrás, na queda. Mas nós
estamos vivendo o resultado disso. Isso não foi criado para nós. O mundo jaz no maligno, mas ele não foi feito maligno. Então, quando a gente olha para Jesus, que é o nosso espelho, a gente enxerga todo um propósito original de Deus. E é esse propósito que nós temos o compromisso de multiplicar, de dar o exemplo, de replicar em todos os lugares que a gente vai. Veja, mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Mateus 5,16. Então, mostrando-se acessíveis, nós temos que estar disponíveis. Nós não podemos colocar barreira. Eu ouvi uma vez de um pastor que ele dizia assim, quem ama não pode amar, né, fechado, com restrição. Quem ama corre o risco realmente de ser traído, de ser apunhalado, porque amor é se doar, porque amor é se entregar, né? Então, quando a gente está acessível, a gente corre o risco de uma série de coisas. Então, essa acessibilidade que a gente cria para as pessoas, está acessível a Deus, ao Espírito Santo e nos usar, está acessível às pessoas, é criar uma interação na comunidade de vida. Eu, pelo menos, penso assim. Essa interação, essa integração, estar, sabe, nessa troca. Então, o que o nosso Deus está dizendo é isso, participe. Eu gosto de pensar que, por que Deus falava que Davi era um homem segundo o coração dele? Poxa, Davi fez tantas coisas que não foram legais, né? Quando você começa a olhar por esse lado. Mas Davi nunca ficou justificando as suas quedas, os seus erros. Ele, quando era confrontado pelo profeta, por Deus, ele louvava a Deus, ele não criava desculpa. Olha, eu cheguei atrasado porque tinha trânsito. Você chegou atrasado, cheguei. Errei. Podia ter saído mais cedo de casa. Entendeu? Aconteceu aquilo, vacilei. Não, mas é porque a gente procura sempre achar desculpa, ou achar um culpado, ou justificar. E eu penso que Davi foi um homem sensível. Ele passou pela vida, sentiu a vida, foi sensível, sofreu, errou. Porque errar, a gente não pode entender que o erro é comum, é normal. A gente tem que se indignar com o erro, com o pecado. Eu não posso aceitar o erro. Isso não quer dizer que eu não vá errar. Isso não quer dizer que eu não vá, sabe, cometer os meus erros, chutar a pedra no chão. Mas a gente achar que isso é normal, aí é outro departamento. Então a gente precisa se indignar, a gente precisa se mostrar. Então quando a gente está acessível aos outros, quando a gente vai conseguir motivar as pessoas a se aproximar de Deus. Eu gosto também de dizer assim, até uma vez a gente conversando, a gente começa a querer nos tirar de dentro do contexto. Eu acho que a preocupação é tanta de não chamar à luz, né? Eu penso que tem um paradoxo ali, e às vezes é uma coisa que não bate, né, de um lado. Por um lado, Deus fala em Mateus 5,16, né, que a luz que há em você brilha a tal ponto que todos possam ver e glorificar o Pai que está no céu. Ao mesmo tempo, ele diz, o que a mão direita faz, cuidado para que a esquerda, né, para que você não faz. Então, quando a gente for fazer alguma coisa que a gente quer chamar atenção para nós e ficar com isso em nós, então aí cuidado com isso. Mas quando a gente sobe e mostra as boas obras, as atitudes, o nosso exemplo, porque as pessoas estão procurando exemplo. As pessoas se miram no exemplo. O modismo, você acha que a roupa que você está usando ou que você está comendo é porque é uma necessidade, um gosto seu? O corte de cabelo. Lembra, né, pegando o exemplo do Neymar? Quantas crianças, quantos jovens cortando o cabelinho, o Neymar muda um cabelo, todo mundo vai. Então o modismo, né, a mídia hoje, ela nos direciona, ela consegue manipular as nossas vontades e desejos. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, quando as pessoas estão olhando para nós, elas estão vendo algo. Então eu preciso que as pessoas olhem para mim, olhem para você, olhem para a nossa comunidade, olhem para nosso grupo e possam ver
Jesus, possam ver a comunidade celestial. Por isso que eu costumo dizer que o meu sonho de consumo é Atos 2:42. O povo compartilhava junto, comiam junto, celebravam junto, oravam junto, dividiam, não tinham problemas, era todos, assomavam, e acontecia muitos milagres no meio deles. E quando eles passavam pelas ruas, eles eram admirados. Porque Deus estava no meio deles. Por isso que acontecia tantos milagres. Tinha comunhão, tinha unidade. Né? Então, essa acessibilidade que nós precisamos provocar e trazer as pessoas para junto de nós. Elas têm que gostar de estar conosco, de ter uma vida realmente transformada. O terceiro é justiça social e econômica. Né? Olha lá, erradicar a pobreza. Hoje se fala muito que o Brasil diminuiu bastante essa desigualdade social. Tem noticiário que faz isso. Eu já vi órgãos da ONU em contradição, dizendo que no Brasil houve uma queda da desigualdade social e em outros da ONU mesmo, dizendo que a coisa vem aumentando de forma desenfreada. Né? Então a desigualdade social e econômica, nós podemos entrar nessa luta e pegar nesse arado, erradicar a pobreza, garantir os direitos das pessoas, afirmar, sabe, esse conceito, poder defender. Então, não é um papel cristão lutar contra a miséria e a pobreza? Uma vez eu ouvi do Ari uma coisa interessante, você tira o cara da miséria, mas você precisa também tirar a miséria de dentro do cara. Né? Às vezes é que nem um porquinho, né? Você pega o porquinho, tira ele do chiqueiro, lava ele, deixa ele bonitinho, cheirosinho, bota até uma fitinha nele, né? Na hora que você solta ele, ele volta para o chiqueiro de novo, ele está ali no meio. E às vezes a gente vai lá, tira a pessoa do pecado, mas não tira o pecado dentro dela. Tira ela da miséria, tira ela da pobreza, mas não tira a pobreza dentro dela. Então por isso que a nossa missão é integral. A integralidade da nossa missão, nosso Deus está em missão integral constantemente. E nós estamos com Ele nesse projeto. Né? Então, nós temos que combater a miséria e a pobreza, nós temos que garantir os direitos, nós temos que afirmar a vida, eu diria, e nós temos que defender isso, tudo. Então, o caráter cristão nos leva a esse conceito. Veja, se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Se nós ficarmos opacos, se a gente ficar, sabe, desconectados, esperando o bonde passar, o que vai acontecer? Deus está nos exortando e dizendo, se perderem a capacidade de salgar, de fazer a diferença, de dar sabor, de preservar, então, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde. Então, as pessoas gostam de ouvir nas igrejas, nos encontros, as promessas de Deus, gostam de ouvir o que Deus tem para nós recebermos, né, e usufruirmos. Nós somos filhos de Deus. Mas espera um pouquinho. Existe um compromisso, existe uma mão dupla. Nosso Deus é um Deus justo. Ele tem expectativas sobre as nossas vidas. Ele nos convidou, nos chamou para poder realmente fazer a grande diferença. Para sermos portadores da luz. Não é para ficar escondido dentro de casa, é para anunciar o Evangelho, para anunciar uma vida nova, para anunciar uma vida com Jesus, uma vida transformada, uma vida que alegra e sabe, e interage com as pessoas num todo. E quando a gente está falando de vida, a gente está falando em todo o nosso meio ambiente, nós estamos falando da fauna, flora, de todo o meio ambiente, do ar, do sol, da terra, da água, que tudo isso está no nosso contexto de vida. Nós não vivemos sem isso. Nós somos o único ser na face da terra que, se nascemos e formos largados lá, a gente morre. A gente até para andar, a gente precisa ser acompanhado e ensinado.
Veja, alguém aí sabe do que eu estou falando? Olha só, alguém aí sabe o que eu quero? Eu quero justiça, um mar de justiça. Eu quero integridade, um rio de integridade. É isso que eu quero. Isso é tudo que eu quero. O que Deus está buscando através do profeta, que ele estava falando ali naquele meio, ele falou, vocês sabem exatamente o que eu quero? Vocês estão entendendo? A ficha de vocês caiu. Vocês estão aí, sabe, fazendo coisas. Espera aí um pouquinho. Eu estou falando disso daqui, eu estou falando que eu quero justiça. Eu quero um mar de justiça. Por que ele usou esse exemplo, um mar de justiça? Tem movimento, tem ação e reação. Tem comunidade nisso. Tem integração. É uma justiça operante, proativa. Eu quero integridade, eu quero profundidade, eu quero que você seja completo. Não quero meia boca. Não estou buscando 90%, 98%, estou buscando 110, 120, 1000%. Deixa de ser raso. Seja profundo nas suas ações, na sua busca, na sua proximidade. Eu, às vezes, quando lembro daquela passagem que fala da videira verdadeira, se eu estiver em você e você estiver em mim, né? Eu falo, pô Senhor, mas se eu estou no Senhor, o Senhor está em mim. Será? Por que ele disse isso? Muitos de nós estamos caminhando, falando de Jesus, falando de Deus, falando das Escrituras Sagradas, mas estamos caminhando sozinhos. Quando eu penso num avivamento, eu lembro lá, se eu não me engano é Êxodo 30 e alguma coisa, quando Deus falou para Moisés, falou assim, para tudo, eu não vou mais andar com vocês, se eu ficar no meio de vocês, eu mato todo mundo. O bicho teimoso que é o ser humano. Criei vocês, estou fora. Ah, mas e a terra prometida? Não, vou botar um anjo, vai levar vocês. Fica tranquilo. Moisés foi lá e falou isso para o povo. Ó, Deus não vai, mas nós vamos. Ele disse que não vai junto, mas vai mandar um anjo junto. Naquele momento, eu creio que houve um avivamento. Porque ali houve conscientização de erro, houve arrependimento, houve um mover tão grande que o povo falou para Moisés, vai lá e fala com Deus, que a gente não arreda o pé daqui. Se ele não for com a gente não vai também. Houve um posicionamento. Eles se livraram de todas aquelas coisas e entenderam, conscientizaram, arrependeram e se livraram. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é colocar o problema embaixo do tapete e falar, tá bom, não vou fazer mais. Não, arrependimento é ir lá e consertar. Se livrar daquilo. Aí nós vamos caminhar com Deus. Eu tenho a impressão que tem gente que está andando com um anjo aí, não está andando com Deus. Quando na verdade a gente lê nas Escrituras que para chegar ao reino, o único caminho, a verdade e a vida é Jesus. E é só através dele. Né? Então, eu penso que quando eu vejo a Carta da Terra, vejo esses ecoprincípios, eu falo, olha, está aí, ó. Alguém aí sabe o que eu quero? Nós já fizemos essa pergunta, Deus está nos perguntando. Eu quero justiça, eu quero um mar de justiça, eu quero integridade, eu quero um rio de integridade. Correntezas, fluir. Quarto princípio, democracia, não violência e paz. Transparência, integrar, consideração e tolerância. Então, olha só que coisa interessante. Nós cristãos não temos que ser transparentes? Para poder agir numa democracia, para buscar, sabe, acabar com a violência, para poder trazer a paz. Eu só consigo trazer a paz se eu acabar com a violência. Eu não posso buscar a paz para terminar com a violência. Eu preciso combater a violência para poder estabelecer a paz. Então, através da transparência, do jogo limpo, do jogo aberto, através de você buscar integração, inclusão, a proximidade, juntar,
sabe, os talentos, juntar, sabe, tudo aquilo que coopera para o bem comum a todos. Nós temos que, essa consideração, a gente precisa, é aquela ideia lá de trás que eu já tinha comentado. Às vezes a gente quer achar que só nós temos a solução. Que só nós temos a revelação de Deus. A gente não considera, a gente não respeita, sabe, a interação, não respeita o que vem. A gente perdeu a noção dos direitos e deveres. Então, eu me reporto muito a nisso. E falta nós somos muito intolerantes. E a gente precisa ter mais tolerância. A gente precisa ter, porque essa coisa de fazer ou deixar de fazer, de conclusão, é o nosso Deus, através do teu Santo Espírito. É Ele que vai agir e reagir diante disso. Nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa, para poder fazer aquilo que Ele quer e da forma que Ele quer. Bom, então, olha lá, patrão, se o Senhor plantou sementes de boa qualidade, de onde veio a erva daninha? Eu, quando leio esse texto, eu também aprendo uma coisa interessante ali, no meu caso, né? Por mais que você tente fazer a coisa certa, às vezes pode acontecer de entrar aí mas eu orei, eu consagrei, eu juntei os melhores elementos, os melhores caras, entendeu? As melhores cabeças, mas por que deu errado? Né? Então, eu acho que faz tudo parte de um amadurecimento. Deixe que cresçam juntos até a época da colheita, porque na hora da colheita o Senhor quem vai fazer a separação é Ele. Quem vai julgar é Ele, não somos nós. Nós não podemos correr e falar assim, não, eu vou combater a erva daninha arrancando, subtraindo, extirpando ela e fazendo a justiça com a minha própria mão. Nós estamos no meio de uma luta, de uma adversidade muito louca, que nós ainda não temos total compreensão disso. Mas o Senhor tem, por isso que Ele fala, continue aí perseverando. Continue aí fazendo a tua parte. Porque no momento certo eu faço. Deixa essa separação que eu faço. Eu vou saber discernir e separar aqueles que eu quero daqueles que eu não quero. Sejam bons amigos, amem, que amam profundamente. Sejam bons amigos que amam profundamente. Às vezes a gente fala muito de amizade, né? E dentro dessa questão social e ambiental, às vezes ser amigo é estar perto, mesmo quando você não concorda com o cara. Porque se ele cair, você está ali próximo para poder levantá-lo. Você avisa, exalta, exorta, você confronta, você está ali, mas você mantém ele a um campo de visão. Eu acho que amigo é isso. Porque na hora que o cara cambalear lá, você vai lá e segura o cara. É um instrumento de Deus, porque Deus é assim com a gente. O nosso Senhor, eu penso que Ele está sempre ao nosso alcance, está perto de nós, mesmo quando a gente não quer saber, ou a gente acha que não precisa dele. Porque na hora H, que a gente der um grito, Ele vem e nos acode. Então amigo é isso. Amigo é estar por perto, é estar dentro de um campo de visão, que Jesus mostrou isso, né? Os caras estavam pescando lá e ele estava a uma distância que ele tinha, o campo de visão dele alcançava eles. O caminho, para a gente caminhar ali, o destino comum nos conclama a buscar um novo começo. Tal renovação é a disposição de liderar esses princípios. Para sermos eficientes e eficazes, de novo, eficiência e eficácia. Tem uma diferença. Eficiência é você se manter. É como um jogo de futebol. Você pode jogar os 90 minutos, os dois times, e terminar empatado. Esses times foram eficientes. Terminaram empatados, 2-2, 1-1, 0-0, cumpriram a tabela, terminaram empatados. Mas a eficácia não. A eficácia é ser conclusivo, é marcar gol, é vencer. E eu gosto quando essas duas palavras, ela vêm junto. Então,
para sermos eficientes e eficazes, podemos nos comprometer a adotar e promover os valores e objetivos da Carta da Terra, alicerçado nos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Então nós podemos liderar isso. Nós podemos. Isso requer uma mudança na mente e no coração. Requer um novo sentido de interdependência global, responsabilidade universal e total dependência de Deus. Não sou eu que eu faço, mas é Ele que faz através de mim. Estou aqui porque eu dependo dEle. Não consigo dar um passo se o meu Deus não quiser, se Ele não permitir. Então, essa total dependência, saber que não somos nada sem Ele, mas com Ele somos tudo, somos mais que vencedores, nós podemos liderar esses movimentos e fazer a diferença e honrar o nosso Deus. Devemos desenvolver e aplicar com criatividade a visão de um estilo de vida sustentável nos níveis social, regional, nacional e global. Nós podemos fazer isso. Nossa diversidade cultural é uma herança preciosa e diferentes culturas encontrarão suas próprias e distintas formas de realizar esta visão. Veja, devemos aprofundar e expandir o diálogo global que gerou a Carta da Terra, porque temos muito que aprender a partir da busca conjunta em andando, por verdade e sabedoria. A vida, muitas vezes, envolve tensão entre valores importantes. Isso pode significar escolhas difíceis. Entretanto, necessitamos encontrar caminhos para harmonizar a diversidade com a igualdade, com a unidade, o exercício da liberdade com o bem comum, objetivo de curto prazo com metas de longo prazo. Então nós podemos nos organizar e caminhar nessa direção. A Bíblia nos ensina isso. Todo indivíduo, família, igreja, sociedade, arte, ciência, instituições educativas, meios de comunicação, empresas, organizações não governamentais e governo, são todos chamados a oferecer uma liderança criativa. Então, não é um compromisso somente de organizações, empresa, de governo e da ciência, de cientistas, de especialistas, não. É de toda uma sociedade. Nós, igrejas, temos um papel fundamental na sociedade, na humanidade. Uma vez lá em Barueri, nós estávamos tentando entrar com um projeto e levando para as igrejas, tem a SOS Mata Atlântica, que tem um projeto chamado a Mata Atlântica, a SOS Mata Atlântica vai à escola. É um projeto muito bacana que eles levam para as escolas. Tem muita dificuldade de penetrar as escolas com isso. Aí eu fui lá na fundação do Bradesco, sentei com eles e papapá, e falei, eu quero levar esse projeto, a fundação, a SOS Mata Atlântica vai à igreja. O que vocês acham da ideia? Aí a diretora lá me chamou, a gente conversou, ela falou, eu quero pegar todo esse material didático que vocês investiram, conhecimento, tempo, você disponibiliza para que eu possa acoplar os ensinamentos bíblicos, alinhar isso tudo, sem mudar a vírgula de vocês, mas colocar um recheio, potencializar esse material para levar para as igrejas, para as crianças, jovens e adolescentes das igrejas? A vara está na mão. Tem um documento assinado por eles que eu posso fazer isso. Então, nós podemos, a igreja pode fazer a diferença. E aí, o que eu queria dizer é o seguinte, em Barueri, 88 escolas municipais e acho que 4 estaduais. Não chegava a 100, 90 e poucas escolas, instituições de ensino. Igrejas, naquela época, tinha 700 e poucas igrejas. Pontos de ajuntamento de pessoas. Então você vê como a igreja, ela é estratégica para poder sensibilizar, mobilizar e ensinar a comunidade a ser transformada e ser gente como a gente deve ser.
Esta parceria é essencial para uma governabilidade efetiva, né? Então, essa integração. Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma reverência face à vida, pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade e a intensificação dos esforços pela justiça e pela paz, e a alegre celebração da vida através de um caráter cristão. Então, nosso tempo, eu quero muito, né? Eu estava comentando com o Ari, uma vez ele me deu uma exortada numa situação que foi muito bom, me fez eu pensar, chacoalhou a roseira aqui em mim, né? Quando eu estava lamentando, triste, cabreiro, ele apontou o dedo, ele falou, não, quando eu tombar ali na frente, eu quero que as pessoas olhem e falem, ali tombou um homem de Deus. Hoje eu tenho esse sonho de consumo. Hoje eu diria para vocês que isso é uma meta. Quando eu tombar ali na frente, eu quero que as pessoas lembrem de mim como um homem de Deus. E para isso eu tenho que me esforçar. Meu neto, um dia, olhar para mim e falar assim, olhar para mim não, lembrar do vô dele e falar assim, meu vô foi um batalhador. Ele combateu o bom combate. Entendeu? Então que esse nosso tempo, esse tempo é o agora, o Kairos, é já. Não é a gente educar as crianças, a Dani, pequenininha, filha da Rô e do Lô que está ali. Não, é ela que vai. Não, ela já herdou, nós temos que fazer a nossa parte agora. Nós temos que lutar. Nós temos que continuar batalhando. Deus, quando chamou Abraão, na época Abrão, quantos anos ele tinha? Já tinha 75 anos, né? E deu uma grande tarefa para ele. Por que nós vamos encostar? Nós temos que ser escada. Nós temos que, sabe, dar o exemplo. Nós temos que incentivar essa geração que vem aí, mostrando os caminhos, fortalecendo, incentivando. Por isso que essa integração do idoso com o jovem, com as crianças, é muito importante hoje para nós. Gosto de um movimento na África, que na época do Nelson Mandela, ele tinha um projeto, não sei se continua ainda, vou até pesquisar sobre isso, que ele chamava, era os idosos. Ele reunia idosos para poder discutir o futuro da humanidade, para trocarem ideias. Na África, eles dizem que as crianças e os idosos se reuniam embaixo das árvores, das copas das árvores, para poder ficar contando história e trocando experiência. Tem um ditado que diz que um jovem, mesmo em cima da copa de uma árvore, não enxerga o que um idoso enxerga embaixo. Então essa troca de experiência, essa falta de sensibilidade em nós, fez a gente desviar, perder esses valores de troca, de integração. E quando eu leio a Carta da Terra, vejo um texto como esse, eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou criticando, deixa eu pegar esse arado aqui, deixa eu fazer a minha parte. Eu posso liderar isso. A família é a base prática para sermos gente como a gente deve ser. A família é uma coisa muito importante. Quando a gente fala em sustentabilidade, quando a gente fala em meio ambiente, quando a gente fala em vida, nós estamos falando na família. Nosso Deus é família. Nosso Deus, como o Ari falou, é comunidade. Nosso Deus é família. A cidadania é o exercício de interação e integração com a comunidade da vida. Então, cidadania é isso, é a gente saber onde a gente pertence e por que a gente está ali. E qual o nosso papel nesse contexto. Nós temos um papel. O meio ambiente, a humanidade, está aí, está em cena, está em jogo. E nós estamos inseridos nesse contexto. Cada um de nós tem o seu papel. E nós precisamos compreender isso. E a sustentabilidade é o respeito, a preservação e o cuidado com a criação de Deus em prol da vida que Ele, Deus, criou. Então sustentabilidade é isso, não é... A sustentabilidade é um negócio que as pessoas criam um fantasma, criam um negócio muito grande, distante de nós. Hoje uma família, ela precisa ser sustentável. Nos relacionamentos, no amor, no respeito mútuo. Isso é sustentabilidade. Eu costumo dizer que empreendedorismo também.
Você, quando nasce, você começa a empreender uma vida. Quando você começa a namorar, você está empreendendo uma família. Você está construindo. E sustentabilidade é isso, ela está mais perto, faz mais parte da nossa vida do que a gente imagina, em todos os sentidos. Então, nós precisamos quebrar esse paradigma de achar que isso está distante, isso faz parte do nosso dia a dia. Uma igreja precisa ser sustentável no ensino, na interação, no cuidado, na troca, na pele, na sensibilidade com seus membros. Aí vem, é claro que a igreja precisa de dinheiro para pagar as contas de luz, para manter a higiene, para poder ter um ambiente bacana, para todo mundo se encontrar. É claro que nós precisamos de dinheiro para isso. Se não tivesse recurso, a gente não tinha almoçado hoje. Se não tivesse recurso, nós não estávamos aqui reunidos nessa sala, tranquila, segura, bacana. Eu sei que grana é importante, mas ela faz parte de um processo que começa com a minha transformação, com a minha entrega, com a minha integridade naquilo que eu estou focando. Veja, Jesus fala de um estilo de vida, quando ele está dizendo para ir fazer discípulos em todas as nações. Ele está falando de um estilo de vida, de um comportamento, de uma forma de se vestir, de cortar o cabelo. É isso. É um estilo de vida. A gente não tem muito dessas coisas, né? Ah, eu gosto da música clássica, outro gosta do rock, outro gosta de jazz, blues, né? Então, cada um tem um estilo, né? E ser um discípulo, ser parecido com Jesus é um estilo de vida. Estabeleci um padrão aqui. Olha lá o que João está dizendo, no Evangelho de João. Tem um padrão. Tem um modelo. Por que a gente não olha para esse modelo? A gente prega ele, a gente ensina ele, mas a gente precisa olhar para esse modelo. E esse modelo tem que nos incomodar, ao ponto de nos fazer mudar. Eu tenho adotado uma coisa em mim de chegar no final da noite e dizer assim: Senhor, espero não ter te desapontado tanto no dia de hoje. Errei, sei que errei. Mas eu me esforcei. E sei que o Senhor sabe disso. E poder deitar minha cabeça no travesseiro. E tentar viver o hoje como se fosse o último dia da minha vida. Eu não sei. Eu não estou preocupado com multidão. Até falei isso. Eu estou muito feliz com a gente aqui. Esse evento está sendo e vai ser um divisor de água na minha vida. Esse encontro nosso. Porque eu estou tendo a oportunidade, eu não sei se eu vou ter a oportunidade de falar com vocês outra vez. Não sei. Então, nós estamos colocando tudo aqui. Guari trouxe toda a intensidade dele aqui, aquilo que Deus tem na vida dele, ele está pondo aqui. A gente não sabe se vai ter outra oportunidade. Então a gente tem que viver o hoje, o melhor que a gente puder. E dar o recado que tem que dar hoje. E a nossa mudança, a nossa maturidade espiritual, ela tem que estar startada, porque o fim e o começo já está cronometrado, já está no cronômetro, pum, pum. E as coisas estão acontecendo. Então ouvi a voz do Senhor, a quem enviarei? Quem irá por nós? Nossa, que privilégio, Isaías, né? Ele diz ali, né? Foi aí que respondi. Eu irei, envia-me. Eu penso que esse cara, esse profeta Isaías, ele teve a oportunidade, eu vou falar de mim aqui, de presenciar uma reunião celeste, uma conferência divina. Acho que Deus estava ali numa mesona bacana de reunião, discutindo, ou sentado não sei aonde, mas estava discutindo as mazelas, o que fazer diante de todas aquelas coisas. E Isaías estava ali ouvindo. Um pecador de lábios impuros.
pequenino, achando que não tinha nem competência para isso, mas ele se apresentou. Eis-me aqui. E eu diria para vocês, né? Eu quero realmente encerrar aqui. E dentro pensando nessa convocação, eu penso que o nosso Deus, Ele está nessa expectativa de ver a gente dar um passo à frente. A gente falar, eu concordo com o Senhor. O Senhor está certo. O que o Senhor está dizendo é verdade. Tem muito serviço a fazer. Tem muitas coisas da qual eu nem tenho competência, mas eu sei que o Senhor, se eu me disponibilizar nas suas mãos, o Senhor vai fazer o que tiver que ser feito. Então, essa nossa disponibilidade, essa forma da gente se tornar acessível, não só para as pessoas, mas principalmente para Deus. Porque às vezes a gente é acessível para as pessoas, mas não acessível à voz e o comando de Deus. E hoje eu estou muito mais preocupado em estar acessível a Deus e que Ele me usa nessa acessibilidade para as outras pessoas. Ou para a comunidade, ou para quem quer que Ele seja. Então, eu quando ouço isso daqui, eu me coço e perco a noite de sono. Tem gente que fala que lê a Bíblia para dormir. Eu quando leio a Bíblia, eu fico me revirando à noite. Então, e tenho fome e sede de urgência. E eu quero ser um desses caras que levanta a mão para o céu e dá ali um passe e fala, Senhor, olha o Ravar aqui, eis-me aqui. Me envia. Faz o que o Senhor quiser. Me usa onde o Senhor quiser. Diante de todos esses desafios loucos que a gente tem por aí. Tantos exemplos ruins. Eu quero ser um bom exemplo para minha família, quero ser um bom exemplo para a Rô, para a família dela. Preciso ser. Preciso que as pessoas olhem para nós e possam enxergar Jesus. Agora como? Diante de um pecador como eu sou? Mas Ele pode todas as coisas e nos transformar. Amém? Então, fica aí esse convite para você fazer essa reflexão e ver se você está afim de dar espaço à frente. Mas eu costumo dizer uma coisa, né? A gente assumir propósito com Deus e não cumprir é uma meleca, né? Cruzar os braços e falar, estou aqui. E nós crentes temos essa quedinha, né? De falar, não, eu ajudo, estou dentro, mas só oba-oba, né? E às vezes a gente tem que marchar, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que dar a veia ali e falar assim, espeta aqui e tira, vai. Então, quem será que o Senhor vai enviar? Ele está nessa expectativa, a palavra é viva. Quero fazer uma oração e entregar para o Ari, a gente toma ali, vai para o banheiro, toma um cafezinho, para dar uma acordada, e fica aí a minha contribuição, e vamos continuar aprendendo um pouquinho mais com a Arizão. Amém? É o que eu quero.